Bem-vindos, amigos da Bracecast. Não posso falar aquela concorrência lá que é muito ruim. Bem, amigos da Bracecast, estamos aqui mais uma vez com o Sebastian, dando continuidade à nossa série de episódios. E hoje, se preparem, o assunto é massa. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, e tem, por exemplo, o Ikigai, né, que é uma ferramenta que busca reunir, né, as nossas capacidades com os nossos com aquilo que é natural para a gente fazer. E nós acreditamos muitas vezes de que a gente não consegue ganhar bem com algo que a gente tem facilidade, ou seja, nós somos educados para a gente precisa ganhar dinheiro, por exemplo, ser reconhecido com algo que dê muito trabalho. E não, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pode transformar um negócio em algo que é muito fácil para a gente. O que é fácil para a gente? Então, por exemplo, não vou viver de artesanato, mas que a gente tem uma visão, por exemplo, muito antiga de você poder ser dona ou dono de um império do artesanato. Por que não, né? A questão é, ninguém nos ensina a transformar a nossa paixão num negócio, né? E o negócio tem estruturas, né? Preparo, ninguém ensina você a vender o seu negócio. Então, qual é a nossa próxima jogada profissional? Porque nós temos profissionais em transição ou querem potencializar a sua carreira, né? Estão num momento de estagnação que a gente viu nos outros e querem qual é o próximo nível, né? Não apenas da sequência lógica de coordenador para gerente, de gerente para diretor, não. Mas qual é literalmente a próxima jogada em termos estratégicos, né? Profissionalmente agora quero ter uma experiência de Anywhere Office, né? O meu próximo passo profissional não tem a ver necessariamente com o cargo, mas tem a ver com a experiência. Quero, começar a ganhar em dólar, quero começar a ganhar em euro, né? Para onde que eu vou, né? Ou, eventualmente, né? Algumas pessoas dizem, quero abrir meu negócio, preciso sair do meu negócio atual. Não, pode ter os dois, né? Daí vai tomar as decisões em cima daquilo que traz paixão, né? Eu acompanhei há muitos anos atrás um cara, não vou falar o nome dele, claro, mas que ele é gerente de tecnologia de uma empresa de diagnósticos laboratoriais, né? A paixão dele era abrir uma casa de carnes. Isso foi antes da pandemia, né? Encontrou isso, mas chegou a pandemia e parou. Hoje o cara está com a continua lá na empresa de tecnologia, né, de análise laboratorial, e ele trouxe o seu know-how não é uma casa de carnes que chama bife, alguma coisa, o cara criou, olha só, trouxe o expertise do TI dele, ele criou um clube de assinatura premium que eles recebem cortes de carnes, não sei o quê. Meu Deus, o negócio dele tá bombando. Que delícia, né? Você falando isso aí, e é uma coisa que eu tenho pensado, até o título do livro do Gustavo Caetano, Pense Simples, né? Acho que foi o Gustavo Caetano. Mas, assim, a gente está numa moda e um pensamento constante, principalmente a gente está envolvido com empreendedorismo, com coworking, e eu criei uma palavra nova aqui. A gente está na época da startupização, mais ou menos. Então, você só vai ficar rico se você abrir uma startup. Uhum. E não é isso. Você falou agora, o cara pode vender miçangas, pode vender carne. O cara está lá, ele é gerente de TI, mas as pessoas precisam comer. Carne é um business, um açougue é um business, um estacionamento é um business, uma loja de material de construção é um business. E muita gente está com essa mania agora de pensar que só startup é um negócio que é a romantização. Se você acompanha depois da quantidade de startups, quantas chegam a um primeiro investimento? É baixíssimo, né? Então, assim, que se romantizou quando você fala em empreendedorismo, startup. Cara, não vai, é raríssimo acontecer, né? Uma literalmente no 1 milhão, daí a pessoa vai ficar presa a esse romantismo, né? Então vou ficar rico. Não, aí acompanha. Mas aí eu vou até fazer uma entrada aqui, porque nossa, a gente falando poderia... Não, mas startup que eu gosto muito. E bom dia, eu sou o Lucas, você está aí no episódio 5, só para relembrar, né? Já começou quente o assunto hoje. E quando a gente fala de startup, romantizou isso, eu acho que é interessante também, que se você é um startupeiro, fica ligado na dica que, cara, os fundos e a maioria dos investidores, eles investem no profissional, não na ideia. Porque assim, se aquela ideia não der certo, porque ela pode não dar certo por N motivos de mercado, alguma coisa assim,
o cara tem que ser resiliente o suficiente para entender isso e mudar, né? Ele tem que ter essa habilidade. Então, os investidores hoje eles olham muito mais para a capacidade de resiliência, de capacidade de adaptação desse empreendedor, desse cara startupeiro, ou seja quem for ali que está iniciando essa jornada, do que de fato a ideia em si, né? Então, e eu acho que isso tem muito a ver com o nosso papo, né? Descobrindo sua próxima jogada. E porque é um constante, esse mundo inclusive é um constante aprendizado, pivota, é um constante, a gente chama de PDCA, né? Plan, Do, Check and Act. É constantemente um PDCA acontecendo ali. E acho que muitas vezes, né, que como você estava falando, as empresas não dão certo, né? Numa primeira tentativa, numa segunda tentativa. E eu acho que, assim, isso, imagine, eu vou tentar atrelar os dois cenários agora, né? Imagine a gente, que nem o Gustavo falou, você só vai ficar rico se você abrir uma startup, só vai ganhar muito dinheiro abrindo uma startup, sabendo que tem essa cultura de pivotar. Quem já passou por isso sabe como é frenético meio a velocidade que as coisas acontecem, e ao mesmo tempo você tá com um viés de que, meu Deus, eu estou trabalhando isso, mas não é isso que eu quero, e o que eu quero, na verdade, falam que é muito, né, muito difícil correr e tal, que é muito transição. Então, cara, a pessoa ela fica até com medo, né, até porque ela, dependendo do momento de vida dela, ela depende de outras pessoas, dependem dela, né, também. E aí eu acho que como é que a gente faz, né? Como é que faz as estratégias, então, para a gente conseguir... Poxa, que nem esse teu amigo que teve, o teu conhecido que teve, que é o gerente de TI, abriu a casa de carnes. E a gente vem desse mundo que o Gustavo falou, startup que deixa rico, mas ao mesmo tempo a gente vê um monte de neguinho quebrando, indo atrás de investimento que é difícil pra caramba e não consegue. E aí a pessoa às vezes está no emprego dela lá e, poxa, mas aí se eu quiser ir para esse mundo, será que eu vou ter que sofrer esse caminho e tal? Mas é aí que eu acho que entra, né, a resiliência, a maturidade emocional, enfim, N coisas que ela vai se sobressair dessas dificuldades. E daí é independente do setor, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Quando esse profissional me procurou bem antes da pandemia, né? Por essa insatisfação profissional, né? Aquilo que ele estava fazendo não trazia mais a satisfação, né? Profissional. E aí o questionamento daquela época era, será que eu preciso sair do meu emprego? Né? Mas olha, eu cheguei num cargo de gerência, como é que eu vou... Vai ser isso antes da pandemia, né? Como é que vai fazer essa transição? Meu Deus, eu preciso me demitir para abrir o meu negócio? Né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Trazer clareza nos traz a visão de possibilidades. E as diferentes possibilidades, cada uma delas tem oportunidades, né? E nesse processo de clareza, né? Ele foi lá descobrir a sua paixão por carnes, né? Gosto de fazer churrasco. E foi assim, mas, poxa, como é que eu levo isso? E conheço outras pessoas ali falando naquela época, né? Que apreciam também, ele viu uma necessidade no dia a dia dele, né? E a pergunta, né, que a grande maioria das pessoas não se faz, né, que muitas vezes tem um questionamento que diz assim, né, para mim é muito fácil fazer certa coisa, mas eu não ganharia dinheiro com aquilo, né? E a pergunta que a gente deve se fazer é, como a gente tornar aquilo que é fácil para nós, que é natural para nós, que a gente tem paixão, um negócio rentável, lucrativo, que expanda. E foi em cima disso, né, que com este profissional chegamos nesse ponto. Como tornar isto um negócio? E aí ele trouxe a sua expertise na área de tecnologia, né? E hoje é uma casa de carnes, né, que através de uma mensalidade, né, leva as pessoas que assinam este produto, né, cortes diferentes e ensina as pessoas a utilizar esses cortes, né? Então, sabe, churrasqueiros não oficiais, mas que gostam de churrasco, percebeu que cada vez cresce mais. Qual é o ponto? Principal, quando a gente está pensando numa oportunidade de negócio crescer, a nossa ideia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a romantização, né? Eu quero chegar lá na ponta. E quando falamos, por exemplo, em novos negócios, startups, mundo do empreendedorismo, tem a grande maioria das imagens que a gente recebe isso, o cara andando, a gente falou em outro podcast, né, o dublê de rico. O que está mostrando bom, né? Só sucesso, mas será que é isso mesmo? Será que esse sucesso é de verdade? Será que foi tão fácil assim? Não sei, né? Pode ser, pode não ser.
o importante é conhecer a realidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é desromantizar o processo, né, de tornar a nossa paixão um negócio. Existem etapas. Essas etapas vão depender da nossa realidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acabou super jovem, 20 e poucos anos, não tem nenhum dependente, tomar decisões vai ter uma certa liberdade que eu, por exemplo, poxa, já quase chegando nos meus 40, casado com filho, numa dinâmica de... Provavelmente a minha dinâmica vai fazer com que eu tome outras decisões. Não é mais fácil ou menos fácil. Existem dinâmicas da sua realidade, né? E você precisa ter em consideração a sua realidade, que essa realidade vai permitir que você tome certas decisões, né? Então, um profissional que está com 30 e poucos anos, 40, 50 anos, né? Que está eventualmente precisando, querendo se reinventar profissionalmente, né? Abrir um negócio, primeiro é entender qual é a sua dinâmica, né? Qual é o seu dia a dia, qual é a sua realidade. A partir disso, né? Começar. O que na sua necessidade básica, né? Porque a gente já quer abrir um Airbnb, a gente já quer abrir, sabe? E você próprio falou, né? Os investidores, eles veem o potencial comportamental que essa pessoa tem, porque se a gente acompanha essas histórias, né, de empreendedorismos, né, de unicórnios, o primeiro negócio não foi Airbnb, o próprio Zuckerberg, né, claro, é outra dinâmica, tinha outra estrutura, mas o cara começou a fazer, o Facebook não foi o seu primeiro negócio, foram várias tentativas. O que fez o Zuckerberg ou outras referências que a gente, até startups aqui do próprio Brasil, Curitiba em consideração, foi a sua capacidade de se reinventar, né? De, ao longo do crescimento, perceber, aqui é uma necessidade, essa necessidade não está sendo preenchida, ou é preenchida só de uma parte muito pequena, né? O que a gente deve é, literalmente, pensar grande, como se fala no mundo das startups, né? Pensar na transformação que a gente quer gerar, mas a gente olhar para o hoje, qual é a minha realidade hoje, qual é a mudança que eu vou fazer hoje, né? Eu cada vez mais falo para profissionais que estão em transição de carreira. Hoje o que posiciona, o que agrega valor na carreira de alguém não é o tempo que passou em certo cargo, né? Hoje, 10 anos de coordenador, de gerente, hoje, na dinâmica de hoje, não significa nada. O que hoje vai fazer com que você, o valor que você tem como profissional seja percebido pelo mercado, né? Qual é a transformação que você gera através desse trabalho. E essa transformação é através dos resultados. Que resultados que você gera? Como é que você pode dizer, olha, fiquei 6 meses em tal empresa e eu ajudei a trazer este resultado. Né? Eu fiquei 1 ano e eu ajudei a trazer este resultado. Olha, eu passei nos últimos 2 anos em 4 empresas. Nas 4 empresas eu ajudei a trazer isso. Isso é hoje que vai fazer a diferença. Não é necessariamente o título ou a formação que você tem, não é a certificação que você tem. Claro que elas são importantes, claro que elas mostram, né, que você se interessou, que você quis investir, né? O que eu estou dizendo aqui, que uma formação, um título, um MBA, uma pós-graduação, né, não garantem que você é um profissional, né, que agrega resultados que fazem a diferença. Sim. Tem gente que tem PhD em alguma coisa, mas na prática, no mundo real, não consegue sair da teoria, não consegue sair do mundo controlado, não é nem teoria, mas do mundo controlado, né, do mundo acadêmico, vamos dizer assim. Então a gente brinca, né, tem muito PhD que se você colocar 1 mês numa empresa de verdade, não consegue sustentar. Por quê? Porque normalmente, né, eu estou fazendo bem abrangente aqui, claro, né, gente? Mas em ambientes controlados, você controla literalmente a situação. O público ideal. A gente não tem... O público muda de um dia para o outro, a necessidade muda. Né? As próprias empresas hoje estão requestionando, principalmente o efeito pandemia, que planejamentos muito longos não fazem mais sentido. Então, hoje o planejamento de uma organização de longo prazo é 1 ano, né? Médio prazo é 6 meses e curto prazo, ou dependendo, é 3 meses ou 1 mês. Por quê? Porque pode acontecer uma outra situação de mercado e muda tudo, e daí, mas eu tinha para ter 2030. Gente, você não faz ideia do que vai acontecer daqui a final do ano. Então, você tem que ser muito mais flexível, você tem que ser muito mais aberto, não é à toa que hoje cada vez mais, né, se valoriza a capacidade de um profissional lidar com mudanças, né? Você mesmo trouxe esse exemplo, né? O quanto eu sou capaz de enxergar, né, construtivamente as mudanças. Sabe, na minha experiência, área de TI, profissionais que trabalham de tecnologia,
O grande desafio comportamental dessas pessoas é a flexibilidade e a resiliência. As pessoas de TI, que normalmente o pessoal brinca, né? Diz assim, são um pessoal mais de números, mais fixos, são pouco abertos à mudança. Na verdade, todos esses anos trabalhando com profissionais, né, também dessas áreas, os profissionais de TI, seja front desk, né, seja em qualquer área dentro, eles têm uma pouca resistência, uma pouca abertura para lidar com frustração. E sabe qual é a causa raiz? Veja uma dinâmica, um exemplo. Muitas vezes esses profissionais trabalham em projetos que levam tanto tempo, que precisa tanto trabalho. Os caras colocaram o sangue lá para vir um dia ou outro e o cliente dizer assim, não é mais isso, precisa mudar. Que, meu Deus, é um filho. Se você pergunta para profissionais de TI, estou gerando um filho aqui no projeto. Então, muitas vezes, não mudou tudo, agora isso aqui não serve, não era bem isso. Meu Deus, eu coloquei meu sangue naquilo. Esta é a causa raiz. O profissional não consegue, ele tem uma visão muito do projeto. Esses profissionais, uma forma, né, de ajudar esses profissionais é ajudar contexto. O impacto deles não está apenas no projeto. O legado que eles deixam através do seu trabalho é no negócio funcionando, é no negócio sendo implantado, é no feedback do cliente. Quando eu mudo o foco desse profissional e eu ajudo esses profissionais a enxergar que o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho não está só no projeto, né? E que o projeto não deu certo, não era isso que eu queria, não é uma falta do profissional, mas esse profissional dizer, ok, eu consegui mexer aqui e entreguei para o cliente, esse é o trabalho desse profissional. E aí eu consigo trabalhar a resiliência, a flexibilidade emocional, a abertura para mudança, que hoje eu colocaria essas três como sendo as principais necessidades, né? Pontos a desenvolver em profissionais atrelados à tecnologia, né? Porque normalmente, vou dizer bem abertamente, nesse sentido, são muito rígidos de uma forma geral, né? Então, quanto mais eu ajudo esses profissionais a se abrir para enxergar o lado construtivo, com mais velocidade, conseguem se adaptar às mudanças. E aí se conecta com o que você diz. Como é que eu vou investir dinheiro, tempo, expectativas num profissional que tem tanta resistência a mudar quando o mercado, quando o cliente diz aquilo que nós fizemos é ótimo, mas não faz mais sentido agora, precisamos mudar. Se eu ficar apegado a uma visão pontual e não entender as mudanças, eu fico preso. Se o investidor da startup perceber essa resistência, né, ou a pouca abertura, né, deste profissional, não vou colocar meu dinheiro em alguém que vai trabalhar 1 ano construindo um negócio e depois colocou, né, um MVP, ok, funcionou, mas levamos em grande escala e não era bem aquilo, precisamos repensar o negócio. Se você ficar lá, não vou colocar meu dinheiro, meu tempo, minhas expectativas. Trazendo essa realidade para o nosso dia a dia, né? Quando a gente acompanha as pesquisas, eu pessoalmente acompanho, né, os pontos a desenvolver os profissionais, a mentalidade, a nossa forma de pensar hoje é o nosso bem mais precioso. E quando a gente coloca não apenas no ambiente profissional, mas na vida, mas quanto profissionais, quanto mais a gente trabalhar a nossa abertura para as coisas diferentes, a nossa flexibilidade, para a gente, sabe quando você diz assim, antes falar a frase, vou dar um passo para trás, as pessoas compreendiam como algo negativo, né? Mas dá um passo para trás. Cara, dar um passo para trás significa você ganhar distância para enxergar um ponto de um ponto de vista diferente. Então, dar um passo para trás, dependendo do contexto, ele é estratégico para aquilo que você quer, para repensar. Olha, antes estou olhando aqui da frente. Se eu dar um passo para trás, eu consigo ter um campo de visão maior. Eu consigo repensar. Isto aqui faz sentido para mim? É desta forma que eu quero fazer? Olha, será que eventualmente muitas pessoas profissionalmente estagnadas, porque elas percebem, sabe, profissionais que sabem, a gente vê aqui no próprio coworking, né? Pessoas que sabem muito bem, sabe, são empreendedores que sabem bem o que fazer, conhecem o seu produto como ninguém, né? Afinal foram elas que construíram, mas elas ficam travadas porque não sabem dar o próximo passo. Exatamente porque elas estão aqui, ela precisa dar esse passo para trás, ganhar amplitude de visão para conseguir ver possibilidades
diferentes daquela que ela está fazendo, né? Tanto no seu negócio, olha, não tinha pensado que eventualmente poderia atingir um outro segmento, né, do meu público-alvo, tem uma outra persona, né, que um nicho dentro do para quem não está nos ouvindo e não conhece, público-alvo geral, e dentro do público-alvo temos diferentes personas. Uma persona é literalmente a materialização de alguém que tem uma necessidade X, né? Então, desse meu público-alvo, temos várias diferentes personas com necessidades diferentes. Às vezes, a pessoa esquece de enxergar que no seu negócio ela está tão visada numa necessidade que, se ela ganhar amplitude de visão, ela consegue enxergar, nossa, tem outras pessoas que têm outras necessidades e que eu poderia passar a oferecer alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa, quando nós falamos, né, sobre uma próxima jogada profissional, muitas vezes, a grande maioria das vezes, buscarmos sair dessa pressão do dia a dia, né? Então, dar o passo para trás de forma estratégica, né? E em que momento eu faço isso, né? Como saber que eventualmente eu preciso dar esse passo para trás, que na verdade não é para trás, porque você dá um passo para trás, vê uma possibilidade e dá um pulo, né, que te leva para um outro momento. E, eventualmente, por exemplo, dentro da carreira, se você se percebe que está estagnado, né, que você diz, meu Deus, eu não consigo sair disso aqui, eu só vivo para trabalhar, não é uma vida legal. Viver para trabalhar, sabe, não tem perspectiva nenhuma, né? Onde você se vê na tua carreira, no teu dia a dia, daqui a final do ano, onde você se vê daqui a 2 anos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Se você não tiver clareza, né, porque não parou para pensar, esse é um momento prático para dizer, olha, eu vou dar um passo para trás para ver que possibilidades existem, né? Que outras possibilidades, né? Se o teu negócio, chegou uma hora que você diz, não consigo ver mais oportunidade de crescimento, me sinto sozinho, esses são momentos, eu chamo do momento da estagnação, né? A zona, o espaço da estagnação é quando você literalmente não consegue sair dessa dinâmica do dia a dia, né? Que tem um falso movimento, porque a gente acredita que está fazendo muita coisa, mas na verdade não está fazendo, está preenchendo o tempo, né? Ah, não, mas eu fiz, tive não sei o quê. Mas isso tudo que você está fazendo está te levando para onde? Uhum. Se você não tiver clareza, esse é o momento para você começar a se questionar, sabe? Qual é o meu próximo passo profissional, né? Qual é o sentido da minha carreira, do meu negócio? E eu coloco isso que é independente da idade, né? Meu Deus, eu vejo, né, pessoas assistir, né, acompanho pessoas com 50 anos que às vezes têm a dificuldade de, neste nosso mercado, de se posicionar dependendo, né, porque o mercado, né, os negócios têm, pessoas jovens normalmente têm mais flexibilidade para lidar com mudanças. Isso é falso, né? A própria neurociência já comprovou que limita uma pessoa a ser aberta ou não a mudanças, não é a sua idade cronológica, é a sua mentalidade. Tem gente com 20 anos aí que é mais fechada, né? Parece que vive no século XII, tem uma mentalidade totalmente, sabe, quadrada. E tem pessoas com 70, com 80 anos, meu Deus, que já estão em Júpiter, né? Não é nem colonizando Marte, já é Júpiter, né? Então tem a ver com a sua mentalidade. Aí eu vejo lamentavelmente, né, que ainda tem pessoas que estão com 40, 50, 60 anos que, meu Deus, estão tão, né, numa autocobrança de dizer, meu Deus, eu estou com meus 50 anos e agora o que eu faço? Tem gente que morre emocionalmente, né, eu vou usar essa expressão bem dura, mas bem forte, com 50 anos, 60 anos, acreditando que a vida acabou e ela vai viver mais 20, vai viver mais 30. Tem uma pessoa que morre emocionalmente e diz assim, agora eu não sei mais o que fazer na minha vida. Porque olha para os de 20, de 30, meu Deus, todo mundo vivendo. Cara, tempo é relativo, eu acredito muito nisso. O tempo, quanto tempo alguma coisa vai demorar, vai depender de 2 fatores. Primeiro, da qualidade das decisões que você toma. Que decisões você está tomando? Para onde elas vão te levar? Você tem clareza para onde você quer ir? Primeira coisa. E a segunda, a força das ações que você tem. Aquilo que você está fazendo está te levando para onde você quer ir? Sim ou não? Na dúvida é não. Ah, não sei. Então é não. Não está te levando. Então, esse espaço de tempo,
muito tempo ou pouco tempo, vai depender dessa decisão. Você pode recomeçar com 50, com 60, com 70 anos. Pode ser que aquilo, sabe, eu me sinto assim, sabe, tipo, meu Deus, tudo me trouxe agora com meus 38 anos, eu sei pelo meu nível de clareza das decisões, pela qualidade das ações que eu estou tomando, que eu vou trazer os resultados que eu busco, né, em poucos meses, literalmente, né, porque tudo que eu faço está com a intenção de me levar aonde eu quero chegar, eu tenho a clareza disso hoje, né. Alguém com 50 pode demorar 6 meses, né, não tem essas autocobranças, né, nos 30 anos você já tem que ter decidido o que você quer da vida. Com 40, você já tem que ter X, Y e Z. Sabe? Tipo, se aposentar com 50. Gente, média de vida, a nível mundial, no Brasil, 80 e poucos anos. A nível mundial, nessa faixa. Meu Deus, se você acha que a tua vida, em todos os sentidos, precisa estar pronta até os 50, meu Deus, você vai ter, em média, mais 30 anos que você quer. Vai morrer? Vai ficar em casa sem fazer nada? Então, o quanto a gente precisa desromantizar muito os recomeços profissionais, né? E aí sim, poxa, mas com 50 tem esses dias ouvindo uma pessoa que trabalhou 20 anos na área da indústria, né? Teve problemas pessoais, né? Ela precisou ficar 3 anos fora e nesses 3 anos enfim, buscou conhecimento, não podia voltar, né, porque precisava cuidar era a única pessoa que podia cuidar dessa outra pessoa, enfim. Voltou para o trabalho, você acredita que ela ouviu no processo de recolocação de que os 20 anos de indústria dela eram ruins, né, porque ela ia ter uma visão muito fechada do mercado aberto. E naquele momento, né, que o mercado não tem controle. Qual é o seu ponto bom? O que você faz de muito bem e você vai transformar aquilo num negócio. Você vai transformar nisso em algo que você vai ajudar naquilo que você viu em 20 anos, sendo uma necessidade, e você vai ajudar essas empresas. E você vai criar hoje, isso que eu acho maravilhoso do mundo que nós estamos vivendo. Ou a gente abriu um negócio, ou era empregado de alguém. Eram as 2 únicas possibilidades. Existem milhares de outras possibilidades. O mundo virtual está aí. Você não pode, eventualmente... Olha, indústria é um segmento X. Você, eventualmente... não pode fazer cursos online, não pode criar uma consultoria, não pode... As possibilidades são infinitas. Veja, qual é a possibilidade que você pode criar desta necessidade e tornar isso um negócio. E você tem que ser muito boa em marketing, em vendas, procurar ver isso como um negócio. Você vai olhar para aquilo que você é muito boa, com o olhar de que vai fazer a diferença, vai transformar isso num negócio lucrativo. Não é apenas rentável. Tem que ser lucrativo, tem que sobrar dinheiro para você criar e fazer o que você quiser, para você ser próspero, para você ser abundante. Você vai recomeçar com 50 anos. E sabe uma coisa que quando a gente fala de recomeços, que era não apenas dela, mas de outras pessoas, mas eu vou começar do zero. Meu Deus, zero é nada, você não está começando do zero. Você tem noção que você está começando do mais 12? Do mais 15, olha o teu know-how, olha a tua experiência, olha ninguém começa do zero. Ninguém, não existe começar do zero. Você começa do mais 5, do mais 1, eventualmente do menos 3, né? Mas do zero não há aprendizados. E aí aquilo, chega um momento das nossas vidas, que eu vejo isso que vem com a maturidade, né? Que a gente percebe o poder do ambiente onde está. E quando eu falo ambiente, é ambiente físico e emocional. Emocional são pessoas. Com que tipo de pessoas você quer estar, né? E eu vejo assim, a gente falou inclusive em outro podcast, né, do poder do ambiente, seja físico, então um ambiente organizado, bacana, agrega no nosso emocional, né? Então, por exemplo, por que o home office hoje não se tornou 100% home office? Às vezes, para a grande maioria das pessoas, estou falando, não para todas, mas para a grande maioria, é uma armadilha. Por quê? Porque a pessoa se isola, né? Então, a pessoa se fecha e ela fica literalmente escondida. Porque espaços como o coworking crescem cada vez mais, porque não é a mesa e cadeira, né? Espaço coworking, por exemplo, tem outras pessoas, você vê gente andando, né? Então, não é apenas... o home office, o anywhere office, a pessoa vai atrás desse estímulo emocional, né? Que é feito pela estrutura e pelas pessoas.
uma coisa que eu acredito muito forte, né? A gente precisa procurar ambientes onde as pessoas digam para você, e se der certo? Que decisões você tomaria hoje se você tivesse certeza de que vai dar certo? O que você deixaria de fazer hoje? E o que você faria a partir de hoje se você tivesse certeza de que aquilo vai dar certo? Porque sabe o que a gente ouve? Mas não vai dar certo. Sabe? Mas se você decidir fazer isso, não vai dar porque fulano... Sabe o que eu chego na conclusão, né? As pessoas projetam em você as limitações dela. Quando elas dizem que para você não vai dar certo, é porque para ela não vai dar certo. E você está sendo um espelho. Não tem nada a ver com você. Mas eu ouvi porque fulano, veja... Mas é fulano, é ziclana, não é você. Você deve sair, e isso é amor próprio, isso é autoconhecimento. É você ter clareza de ambientes que não te fazem bem. E o pior é o núcleo de teste. São pessoas íntimas nossas, são pessoas que a gente ama. E pessoas que você ama não vão torcer por você. Eu vejo algo assim, nada melhor do que a sabedoria, né? Que hoje defino, para mim, a sabedoria é a clareza do impacto das minhas decisões, das minhas ações no meu dia a dia, a clareza daquilo. E algo que tem me trazido a sabedoria me traz clareza e me traz leveza, né? Que das virtudes que eu comecei para mim, né? Dentro das virtudes que eu quero desenvolver na minha vida é a leveza, né? Pode estar intenso, mas eu quero que seja leve, né? E é compreender de que as pessoas são diferentes e que muitas vezes tem momentos que você espera, né? Você quer que as pessoas torçam por você e elas não vão torcer por você. E a gente olha para ele, meu Deus, mas a pessoa que eu mais gostaria, sabe, meu amigo me conhece, meu familiar, eu gostaria que torcesse por mim, que viesse comprar de mim, que falasse do meu negócio para os outros. E ela não vai falar. E ela vai ficar com ela. E sabe o que a sabedoria tem me trazido? Tá tudo bem, porque eu não vou desistir. Porque eu vou atrás de pessoas. Tem gente que não me conhece, principalmente nas redes sociais. Tem gente, amigos que eu amo, pessoas que eu admiro, né? Que conhecem do meu trabalho, sabem do impacto e não são capazes de dar uma curtida num post meu, não fala, sabe? E tem gente que mora do outro lado do estado, que mora em outro país, que, meu Deus, às vezes me manda mensagem e diz assim, nossa, Sebastião, a reflexão que você teve fez muito sentido, tipo, não desista. É isso, eu me conecto com aquilo, é com essas pessoas que eu estou conversando. E veja bem, não significa que as pessoas que eu gosto, que eu gostaria que me apoiassem, são pessoas más. Muito pelo contrário, são pessoas muito boas. Mas eu estou sendo um reflexo de uma limitação dela. Eu estou sendo um espelho, para não desistir. Eu tenho uma história sobre isso que você falou, mas eu acho que essa minha cicatriz aí, eu acho que isso daí foi desde pequeno já que eu fui cauterizado. Porque quando eu era mais novo, eu fazia vários esportes, né? Vôlei, futebol era uma catástrofe, mas vôlei, natação, basquete, enfim, fiz todos. Luta, inúmeras, né? E assim, eu era um bom esportista. Eu era literalmente um bom esportista. No vôlei eu jogava muito bem, assim. Eu era titular eu sou 9'2", né? Então eu era titular de quem era 8'8", 4 anos mais novos. E eu acho que uma das coisas que mais me marcou, você falando isso me lembrou exatamente essa situação, que, cara, nos jogos mais importantes que eu tive, minha mãe e meu pai nunca estiveram lá pra me ver, entendeu? E, tipo, era quem eu achava que ia estar lá pra me ver, e eles nunca tiveram. E daquele momento pra mim, não, tudo bem, eu vou fazer isso por mim, né? Porque eu gosto, porque eu quero ser um pouquinho melhor do que eu sou todo jogo, pra ser melhor por mim mesmo. E eu acho que isso foi algo que sempre foi um mindset que ficou em mim, que eu faço as coisas hoje não por reconhecimento, né? Lógico que é bom você ter reconhecimento, mas eu acho que o melhor reconhecimento é quando eu olho para mim no espelho e falo, caralho, você conseguiu fazer aquilo acontecer. Eu acho que esse reconhecimento para mim é o melhor que existe, né? Hoje em dia, vendo isso, mas
Foi bem engraçado que você chamou isso, me lembrou as historinhas. Eu também tenho uma história parecida com essa, e aí até são palavras, você fala assim, que a pessoa não quer que você faça, ou que não vê. Eu acredito mais que a pessoa está se retratando no espelho, do que não querer, ou não gostar do que você faz, ou não curtir o negócio que você faz. Às vezes... e assim, eu tenho um exemplo em casa, eu sou filho único de mãe solteira e minha mãe, ela, da melhor forma que ela pôde, ela tentou me orientar para o que seria bom, mas esqueceu de perguntar se seria o que eu queria. Por exemplo, eu fiz vestibular de Relações Internacionais. Eu não sabia nem o que era Relações Internacionais, mas minha mãe achava que era bacana, que eu tinha que ser um diplomata. Ela só esqueceu de perguntar para mim se eu queria ser um diplomata formado de carreira, que tinha que fazer o Instituto Rio Branco. Hoje eu uso a diplomacia de outras formas, a diplomacia que eu digo, o modo de falar com as pessoas e resolução de conflitos, né? Mas assim, quando a gente foi abrir o coworking aqui, eu cheguei para minha mãe e falei assim, vou vender meu carro, vou pegar meus investimentos que tiver aqui e vou investir no negócio. Minha mãe falou, meu filho, e se tudo der errado? E saiu automaticamente, muito rápida a resposta. A senhora tem mais um quarto na sua casa? Se tudo der errado, a gente volta para casa. Mas e se não der errado? E daí foi quando ela... Aí assim, eu vi a sua explicação do espelho. Eu acho que ela colocou, ela que foi criada de uma forma que era legal, como o meu avô era funcionário público, era legal ser funcionário público e ter o garantido, e ela tinha o garantido dela, ela se espelhou naquilo e falou assim, não, mas é muito arriscado. Arriscado para quem, né? Sim. Arriscado talvez para a senhora que está acostumada com essa realidade, e graças a Deus que a gente eu não fiz o que ela falou, e fui ao contrário daquilo. Mas aí vem outro ensinamento que é interessante, que quem está em casa ouça. Geralmente nossos pais têm as limitações, mas tem algumas coisas que eles conhecem mais a gente do que qualquer outra pessoa. E às vezes a gente tem que escutar um conselho de um pai e de uma mãe com prudência. Não ir na loucura, não, vou investir tudo aqui. Isso teve planejamento. Antes da gente dar o primeiro passo, a gente planejou por mais de 6 meses e muito mais do que isso, vários anos de estudo de negócio para a gente poder fazer aquele passo. Então, essas transições, essa mudança, no meu caso, foi uma mudança estudada. E estamos aí, vamos fazer 5 anos de Brains Coworking esse ano. Sabe uma coisa super interessante que vocês trouxeram aqui, que é a postura dos nossos pais, né? Os nossos cuidadores, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de ser educado pelos seus pais, sim, né? Mas teve pessoas que foram seus cuidadores. E aqui vale um ponto muito importante, né? Quando eu me refiro no apoio, eu tiraria pai, mãe, o cuidador que nos cuidou dessa jogada, né? Porque com pai e mãe, né? Você trouxe, Lucas, agora o exemplo dos seus pais. Hoje eu como pai. Mas quando era pequenininho. Isso, quando era pequenininho. Hoje eu como pai eu posso dizer isso. A gente vê os nossos pais, né? Como essas figuras, né? Grandes, adultos, né? Fazendo. Hoje, com minha mãe também, né? Mãe solo desde os 8 anos, quando se separou do meu pai. E ela cuidando de 2 filhos, né? E até comentei no outro podcast, mas a minha mãe sempre teve uma atitude muito dura na vida, né? Assim, de ser brava, né? Ariana, digo, satanárias, né? Literalmente, né? Dura, enfim, né? Por muito tempo, né? Eu assumi 2 papéis, né? Que não eram meus, né? Que era ser marido da minha mãe com 8 anos e pai do meu irmão, né? Então, desde cedo precisei assumir esses papéis que nem... Não é combinado, né? A gente assume papéis na nossa vida. E por muito tempo, com a relação da minha mãe e do meu irmão, precisei ser o salvador, né? O tempo inteiro, o que está faltando para minha mãe, para o meu irmão, sabe? Né? E há poucos anos eu coloquei eles no seu devido lugar, né? O que eu chamo carinhosamente de dizer assim, mãe, eu sou seu filho, não sou seu marido, né? Irmão, eu sou o seu irmão, não sou o seu pai, né? Colocá-los no devido lugar nessa amorosidade de eu quero ter a relação correta com vocês, né? E hoje eu compreendo,
né? A minha mãe, nossa, teve épocas que ela ia me buscar na escola, né? E ela, meu Deus, todo mundo da escola tinha ido embora e eu estava lá, né? E eu chorava e depois gritava com a minha mãe, dizendo, meu Deus, você me deixou aqui. Minha mãe estava trabalhando. Minha mãe, hoje eu tenho essa visão, ela estava trabalhando, ela, sabe, todo mundo da igreja sempre falou isso, a minha mãe era o Lúcio, acho que né? Minha mãe tinha 2 empregos, sabe? Tipo, e hoje eu olho com essa empatia, com essa amorosidade, né? Me fez na hora que você contou, quando você diz, Lucas, eles não participaram. Provavelmente eles estavam cuidando de outras coisas para você estar aí, sabe? Me veio agora na cabeça o quanto a gente... né, da tua mãe, né, Gus? O quanto sacrifícios invisíveis foram feitos, né, que na nossa imaturidade da infância, da adolescência, não deixam de não impactar. Não estou aliviando, claro que eles influenciam, mas quando a gente cresce, começa a olhar para nossa mãe, para o nosso pai, para as pessoas que nos cuidaram, né, de uma forma mais leve, né, dizer assim, eles deram o melhor que eles podiam com o nível de consciência deles. Eu digo isso com meu pai. Meu pai nunca foi presente, né? Na minha vida. Ele só aparecia de vez em quando, mas figura paterna, né? Foi o meu padrasto depois, né? Ele foi o meu pai. E por muito tempo tinha isso do meu pai não estar presente, essa falta. E hoje, né? Eu consigo dizer, meu Deus, ele deu o melhor que ele podia dentro do nível de consciência dele, né? Sabe, ser pai, eu cada vez mais vejo isso. Tem o ser pai e o estar pai. O ser pai é ter essa consciência de que independente de você estar longe ou estar perto, independente do tipo de relacionamento que você tem, às vezes o pai está longe, o filho está longe, enfim, independente da dinâmica, ser pai tem a ver com presença e conexão. Os 2 pilares para mim para a espiritualidade. O como você está presente na vida do outro. Pode ser uma fala, olha, estou aqui, um áudio, seja o que for. Estar pai é o cargo que você assumiu. Aquela que eu vejo o meu pai estando pai. Ele estava pai, né? Ele, dificuldades para ligar no aniversário, se esquecia do meu aniversário, né? E hoje eu digo assim, depois de muita... como eu digo assim, terapia, né? Terapizado. Falo com essa leveza, com muita terapia, né? E a sabedoria que a experiência todas tem me trazido, inclusive a de pai, né? De compreender que o meu pai, primeiro, o papel dele foi trazer a vida, né? O propósito dele como pai foi trazer eu e meu irmão para essa vida. E segundo, compreender as dores dele como ser humano, as dores que ele tinha com a mãe dele, né? Dos medos dele, vê-lo como ser humano e compreender que, na verdade, hoje, o melhor que ele fez para nós, para mim e para o meu irmão, foi ter se separado da minha mãe, né? Porque eu não consigo imaginar qual seria a nossa vida, para onde que a nossa vida teria ido se meu pai tivesse... Sabe quando você diz, vamos manter um casamento pelos filhos? Acho que pode ser muito responsável pela vida de todo mundo. Então, às vezes, o melhor que um casal pode fazer, pelo bem de todos, não apenas pelos filhos, é se separar e compreender que eles só ficaram juntos para trazer essa pessoa à vida, né? Esse foi o papel. E a partir disso, né, a pessoa conseguir se libertar disso. A gente estava falando, nossa, mas nós fomos falar de paz quando a gente está falando da próxima jogada profissional, né? A nossa autossabotagem, lembra que nós falamos, inclusive foi no podcast 3, né? Para quem não assistiu tem que ver, sobre medo de ser bem sucedido, né? Nossa, mas como pode ser medo a ter sucesso? Qual é a relação que você faz com o sucesso? Se eventualmente você criou num ambiente, né, direto ou indireto, onde sucesso era não estar presente, onde tinha brigas, né? Você tem uma ligação negativa com o sucesso, você jamais se tornará aquilo que você despreza. Então, acho que até o Gus trouxe essa história, né? Trouxe. Vale muito a pena quem não viu, porque às vezes você por mais que... E veja, e a evolução do Freud, que eu sempre gosto de trazer contexto, né, para a gente compreender. O Freud falava do efeito do consciente, né? Do ego, superego, ID, né? Do impacto das nossas ações no consciente. E o Jung, que é o aluno dele, que veio falar sobre o inconsciente.
né? E trouxe assim, o nosso comportamento aqui é muito mais profundo, Jung falando, né? Muito mais profundo daquilo que a gente vê. Tem a ver com outra coisa. E ele trouxe o nome inconsciente. Então, todas essas nossas, às vezes, dúvidas, né? De qual é a clareza, a gente tem que olhar o contexto. Lembra do passo para trás? Então, que eventualmente comportamentos nós estamos repetindo dos nossos pais e eles repetindo dos pais deles, né? Para a gente, quando a gente entende o contexto, a gente pode perceber, meu Deus, eu estou repetindo os mesmos medos, como a sua mãe disse, né? Veja, olhar com amorosidade seria assim, o que leva a sua mãe a dizer que não vai dar certo? É a história dela, sabe? E você olha com amorosidade, olha todos os sacrifícios que ela teve, ela está querendo ajudar você, ela está querendo salvar você, né? E com amor, a gente, com a maturidade, né, acolhe. Eu compreendo, é justificável, mas é seu. Eu vou ter a minha história. Quando você consegue separar aquilo de uma forma leve, você começa a tomar as suas decisões, né? Que eu gosto muito do seu caminho da iluminação, né? Você começa a compreender do seu impacto. Tem uma frase que eu li há muito tempo e que eu gosto de trazê-la. Ela é simples, mas ela carrega um peso muito forte. Ela diz assim, ninguém vai salvar você. Não existe salvador ou salvadora. Sabe naquele momento que alguém quer que carrega eu no colo, sabe, soluciona os meus problemas? Todos nós queremos essa pessoa. Ela não vai vir. Não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é a nossa namorada, não é a nossa mãe, não é o nosso pai. Ninguém vai salvar você. Quem se salva é você. Nossa, hoje, quando eu vi, não fez muito sentido naquela época. Hoje eu compreendo o poder daquilo. Quem se salva é você. Quando você consegue ter a clareza de que se você decidir recomeçar, refazer, fazer o que você quiser e só depende de você, meu Deus, você está dando poder a você. Por isso eu digo, eu estou me salvando quando quebrei o vínculo de esperar eventualmente reconhecimento, e ele é importante, eu digo que o reconhecimento é um sinal do universo dizendo que o caminho é por isso mesmo. Quando outras pessoas reconhecem que aquilo você está fazendo algo diferente, no sinal do universo, é por esse caminho. É por aí, sabe? Um estímulo, ele é importante sim. Ficar preso ao reconhecimento é o que deve mudar, né? Eu estou fazendo porque o reconhecimento ele vai vir. Pode ser pelas pessoas, você pode esperar de onde que esse reconhecimento vem, de onde que esse estímulo vem. E pode ser que não venha das pessoas que você imagina, mas ele vai vir. Então, a mudança se nuda, por isso falei isso, para a gente tirar da jogada pai, mãe ou quem nos cuidou, né? Porque a ligação dessas pessoas com a gente é muito diferente de amigo, né? Amigo que não torce é isso mesmo, é espelhamento, né? Então, por exemplo, um amigo que não torce lá o que disse que não vai dar certo, é um espelhamento da limitação dessa pessoa para com você. Agora, mãe, pai, quem nos cuidou, que nos educou na infância, é outro tipo de ligação, né? Não é um espelhamento, né? Apenas. É uma outra relação e a gente precisa separar as duas, tá? Nesse caso em particular com os pais. E a gente volta na essência. Quanto mais você, né? O efeito do acredito fortemente, o autoconhecimento é o caminho, né? Se hoje, sabe, até a gente falou aqui no podcast número 4, né? Ferramentas estão disponíveis na internet. Hoje a informação é a commodity. Mas eu não sei onde que está ruim. Entra no Google e coloca Roda da Vida. É uma ferramenta simples, a mais simples de todas, mas para quem está iniciando nessa jornada que tem clareza, a primeira coisa, imprime lá uma Roda da Vida. Vai avaliar 12 áreas da tua vida. Se dá uma nota de 0 a 10, 10 sendo, meu Deus, isso aqui tá incrível, 0 sendo nada. Preencha e veja, olha, nesta área aqui na profissional eu me avalio 5. E aí a pergunta, por que 5? O que está faltando? É isso mesmo? Você vai ter autoterapia, sabe? Um processo, isso um outro ponto que com certeza vai dar um outro podcast, né? Quando você assume que você se salva, você que gera esse movimento. Você precisa, não espere dos outros
né, esse estímulo profundo. Você precisa correr atrás dessas coisas e aí a transformação é muito mais intensa. Mas primeiro, faça a sua leitura, você começa a se questionar, sabe? Utilize a informação por um bem seu. Avalia como você está a partir disso. Por que eu não me sinto totalmente realizado nesta área? O que está faltando? E a partir desse primeiro momento de clareza, aí você começa, onde que eu gostaria de ser? Nossa, tem um autor que para mim está se tornando há muito tempo já, o meu mentor, ele não sabe, não me conhece, mas a gente ainda irá se encontrar, que ele é vivo, né? Se chama Joe Dispenza. Ele é um americano que ele trabalha, né, pesquisador, médico, ele trabalha muito com a questão de neurociência atrelada ao desenvolvimento pessoal, né? Então, tudo de autoconhecimento que ele trabalha traz a neurociência, tenta comprovar cientificamente coisas que é física quântica, espiritualidade, coisas que as pessoas ainda têm umas resistências por falta de conhecimento, ele traz um embasamento científico. E ele fala muito sobre a importância da gente ter a mentalidade e a forma de pensar adequada, né? Inclusive eu falei a frase dele aqui, né? Um passado conhecido criará um futuro previsível, né? E dentro das falas dele, ele diz, em quem você precisa se transformar para atingir a vida que você quer? Em quem você precisa se transformar fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente? Sabe? E ele fala o conceito do eu antigo e o eu do futuro. Sabe aquele futuro, aquela pessoa, né? Eu começo, inclusive, no meu próprio processo de iluminação. Quais são as minhas virtudes, né? Que coisas eu quero desenvolver? Coragem é uma delas, né? A própria leveza, né? A prosperidade e a abundância são virtudes que eu quero trabalhar. O Sebastian de hoje precisa desaprender certas coisas para viver aquele Sebastian. Aquele Sebastian onde eu faço acontecer. Eu vou criar as oportunidades. Eu vou lidar. Eu tenho certeza, sabe? Pode soar muitas vezes muito pretensioso, mas se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar, né? Então eu acredito naquilo que eu estou falando porque isto faz sentido para mim. Como o outro vai receber, eu não tenho controle e jamais terei, então não é algo que me tire a energia. Mas começa assim, né? Acho que foi o Alexandre o Grande, acho que foi até você que comentou com a gente, né, Sei? Que ele antes de toda reunião com os generais, ele falava, nós seremos o maior império do mundo, mesmo antes de ser, né? E aí os generais falaram para ele, tá, mas e por que você fala isso toda reunião? Porque antes da gente ser, vocês têm que começar a acreditar e visualizar nós sendo, para quando acontecer, tá todo mundo pronto. Olha que né? legal, Então, acho que adorei. É meio por aí. Isso. E essa questão, sabe, de em quem nós precisamos nos transformar, e eu gosto muito quando li do Joe Dispenza essa reflexão, né? O nosso passado conhecido criará, né, um futuro previsível, ou seja, você vai ter uma vida previsível. Se você analisar, por exemplo, um exercício prático aqui, veja uma área profissional, por exemplo. Essa dinâmica que você tem nos últimos 6 meses, ela vai continuar pelos próximos 6. E o pior, ela vai continuar para o resto da vida até alguma coisa muito intensa acontecer. Sabe? Esse é um momento. Quais são os momentos que geram movimento nas pessoas de uma forma geral, né? Lá tem alguns autores que dizem mudar pelo amor ou pela dor. Pela dor é quando algo muito intenso acontece e você é obrigado a se reerguer. Não existe esse número, mas eu me arriscaria a dizer que 99% das pessoas mudamos pela dor. O que é mudar pelo amor? Pela inspiração. Você percebe o seu momento, algo pode melhorar. Nossa, isso aqui faz sentido. Quando há um estímulo, né, positivo, construtivo para mudar, sem necessariamente uma situação ruim ter acontecido, é o que se considera uma mudança pelo amor, né? O que é hoje? Mas não está acontecendo nada ruim na minha vida, está tudo normal. E eu diria que, eu gosto de trazer uma abordagem diferente, a tal da zona de conforto, né? Que é a zona da estagnação. Na verdade, todos nós, alguns mais ou menos, estamos na zona da estagnação, da pressão, do medo, da frustração, da ansiedade. Não está confortável.
não está confortável para a grande maioria das pessoas. Não existe zona de conforto. Conforto, a palavra, significado, arremete a tranquilidade, a leveza, tá tudo bem leve. Se para você tá tudo bem leve, você está na zona de conforto, né? Todos nós buscamos conforto, né? Todos nós queremos ter uma vida confortável. Se você chegou a atingir esse nível de tranquilidade em todas as áreas da sua vida que são importantes para você, está na zona de conforto. A questão é que não está confortável para a grande maioria das pessoas. As pessoas estão com picos de ansiedade, estão com depressão e não sabem, né? Já estão somatizando essa pressão fisicamente falando, não dormem à noite, estão ou aumentam de peso ou diminuem, estão com dores de cabeça, estão com dores físicas, estão tendo pré-infartos. As pessoas estão somatizando essa pressão emocional no seu dia a dia. Não está confortável. Concordam comigo? Então elas estão numa zona de dor que é constante. E essa zona de dor, de estresse constante, faz a pessoa ficar emocionalmente cega. Essa questão de o trabalho, veja, quando a gente romantiza as coisas, mas o pessoal está no trabalho, às vezes tem relacionamentos, me desculpem a expressão, mas relacionamentos beirando a merda, né? Você vê profissionalmente, a pessoa está lá, e os seus relacionamentos? E a qualidade, e o tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para você, não precisa nem ter um relacionamento, nem estar casado. Qual é a qualidade, qual é o tempo? O tempo para você. Então, quando a gente vê qual é o próximo passo, e aí eu gosto muito dessa divisão que o Joe Dispenza fala, né? Do eu antigo ao eu novo, né? O eu do futuro, né? Você, para materializar, para você chegar a ser e conquistar a vida, né? Deste eu do futuro, primeiro você precisa ter clareza do eu do passado, que seria o eu atual, né? Então, imagina junto comigo. O eu do futuro, o eu do passado e a gente está aqui no meio. Por isso ele faz em quem eu preciso me transformar, né? Do que eu preciso desapegar emocionalmente, medos, né? Ressignificar muitas coisas para eu conseguir lidar, né? E manifestar essa vida. E literalmente quando a gente, hoje, né? A psicologia, a psicanálise, o mundo do desenvolvimento comportamental, gente, nós estamos numa revolução de consciência. Então a gente utiliza ainda, como estamos numa geração de transição, ainda alguns conceitos que estão totalmente obsoletos, né? Os meus valores são como se você nascesse com valores. E aí eu pergunto, quais são os seus valores? Me diga 3. As pessoas não sabem dizer, mas elas falam que são pessoas de valores. Diga, quais são 2 valores seus? Não sabe. Não sabe quando você fica repetindo coisa que não tem ideia, né? E isso é gravíssimo. A ignorância, né? Ela é ruim, muito ruim quando se tem, né? As pessoas têm comportamentos muito intensos quando elas não têm conhecimento sobre alguma coisa, né? Então a ignorância é algo muito ruim. E a ignorância de autoconhecimento, você dizer que sabe alguma coisa e na verdade não faz. Os valores são aqueles comportamentos que nos guiam, mas eles não estão escritos numa pedra, né? Então, se os valores podem mudar e devem, inclusive, mudar se você busca, né, um outro objetivo na sua vida, né? Um valor para uma pessoa, por exemplo, segurança e liberdade. Como é que você quer? Se segurança para você é muito importante, você jamais se permitirá crescer. Por quê? Porque para ter liberdade, você precisa o quê? Flexibilidade, né? Então, se segurança for um valor importante no seu eu atual, você precisa mudá-lo, ressignificar, se você quer uma outra coisa. Então, eu preciso mapear como eu estou emocionalmente, quais são os meus sabotadores, quais são as minhas influências, as minhas crenças, né? Trabalhar aquilo que está de forma geral, né? É, ao mesmo tempo, ter clareza de quem é esse eu do futuro, em termos de relacionamento. Isso é uma coisa que eu vejo muito, e eu gostaria de ver a opinião de vocês sobre isso. Você vê que vira um monólogo, eu adoro falar, né, gente? Mas é bom. Mas Uma pergunta aqui engatilhada. O que eu digo, né? O quanto a gente precisa ter clareza da pessoa que a gente quer a pessoa que a gente quer ser. E olha, não é definir, meu Deus, a pessoa que eu vou definir agora vai ser na pedra.
Muito pelo contrário, né? Quem eu quero ser daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. E entender que quanto mais clareza dessa pessoa, né? Eu só vou conseguir ser e ter os resultados que uma pessoa dessa quer se eu começar a ressignificar, né? Eu começar a mudar. Ô, Sebastião, vou pegar uma palavra, várias palavras que a gente falou aqui agora para criar para chegar na minha pergunta, tá? Então, assim, vamos criar uma persona, você falou persona aqui. Ótimo. Vamos criar o João, tá? Essa pessoa é o João, que tem 40 anos, tá? Que teve problemas lá com... não foi criado pelo pai, a mãe não ia assistir o jogo e a mãe desafiava quando mostrava o reflexo dela do que ela achava que era difícil para você fazer. Então, essa pessoa ali passou por tudo isso, mas com 40 anos ele conseguiu identificar, que é o que a gente está falando em vários nossos episódios, identificou que aquilo ali vamos perdoar, é passado e aí vamos para o próximo passo. E essa pessoa com 40 anos, mais uma palavra que a gente já falou aqui hoje, está estagnada, tá? Está ali parada. Então, essa pessoa está em pé aqui na nossa frente. Ela já se identificou os problemas do passado, já botou um ponto nessa questão, já entendeu que está ali, mas ela está ali estagnada. E aí eu venho te perguntar, qual que é a principal estratégia para a gente fazer, para essa pessoa fazer essa mudança para a próxima jogada da vida? Como você falou, 40 anos, vai viver mais 40, tá? Então, não vai começar do zero, porque a gente já aprendeu aqui que não vai começar do zero, a gente está ali, às vezes no -3, eu gostei disso, eu fantasiei uma pessoa toda endividada ali, tá no -3, -4, talvez. Mas o zero jamais. Mas o zero não. Então, assim, que eu acho que, vindo de você, uma explicação... ou um pensamento que a gente que o João aqui, não é a gente, o João vai ter, de agora estou em pé aqui e meu próximo passo é a minha próxima jogada. Qual que é a principal estratégia que o João tem que botar na cabeça para fazer essa mudança? Algumas perguntas que eu faria para esse João. Primeira coisa, você falou que chegou o momento da tua vida, você está insatisfeito, né? Está estagnado. Qual área? Lembrando, o processo de autoconhecimento é trazer clareza para a vida. Quanto mais clareza já podemos usar a roda da vida ali para poder entender essa área. Como vida, o que é autoconhecimento? É trazer clareza para você sobre todos os aspectos da sua vida. Essa clareza traz a você possibilidades. Possibilidades são possíveis caminhos a serem trilhados. Você vai escolher nas possibilidades aquela que se encaixa mais com você, aquilo que você quer. Existem oportunidades dentro das possibilidades. Então, para o João, primeira pergunta. João, em qual área você se sente estagnado? Aí ele vai me responder, não sei. Então, vamos passar a ter o primeiro passo. Buscar qual é a área hoje que se sente mais estagnado. Podemos fazer prática para fazer em casa. Roda da vida. Veja lá e vão aparecer 3, vamos dizer assim, vou colocar coisas que acontecem na vida. Tem 3 áreas, as 3 são prioridades. E eu vou dizer para você, já ouviram a expressão toque de Midas? Que o toque de Midas é onde a gente toca o dedo, se transformava em ouro. Sabe o que é toque de Midas hoje, na nossa realidade, para mim? Toque de Midas é naquilo que você coloca a tua energia, cresce, se expande, se torna próspero, se torna abundante. Se transforma em ouro naquilo que você colocar a tua energia. Quanto mais você se dedica àquilo, aquilo é importante, aquilo vai crescer. Ninguém dá conta de tudo, João. Então você viu 3 lá. Dessas 3, você precisa priorizar. Qual dessas 3 hoje que são prioridades que você sente estagnado, que são importantes e se sente estagnados, é a que, se a gente começar por ela começa a consequentemente melhorar as outras. Então você vai precisar priorizar, João. Aí o João descobriu que era relacionamento, profissional e vamos lá... Financeiro. Aí João vai escolher qual das 3 é hoje a prioridade. E aí João vai dizer assim, o financeiro, por exemplo. E a gente vai começar a desmembrar. O que é de financeiro? Por que você está estagnado? Entender o porquê. Por que o financeiro? Poxa, hoje ganho relativamente bem olhando por fora, mas eu não vivo para trabalhar, literalmente para pagar as contas, não consigo sair desse vício.
E a partir daí, que eu gosto dessas frases, né, que eu acho bonitas, aí vem o processo de iluminação, que é o autoconhecimento. Qual é a sua relação com o dinheiro? Quais são as suas crenças, né? Como você o que significa dinheiro para você, né? Que dois grandes visualizações, as pessoas nós relacionamos com dinheiro por dois grandes aspectos, ou autoafirmação ou liberdade, né? Então, autoafirmação, eu tenho porque teve uma época que eu não tive e não era reconhecido, quero ser reconhecido. Então, eu vou acumular, que era um Sebastian há muitos anos atrás, né? Eu nunca tive, quis ter, e hoje o dinheiro, ele é um meio para me dar liberdade, né? Então, eu não quero acumular, não preciso, né, ter um celular X para me autoafirmar. Eu quero ter o celular X porque eu gosto, porque eu quero sentir a qualidade, porque eu aprecio o sistema, mas não é porque ele vai virar uma logomarca que eu vou mostrar, olha, eu tenho isso, sou melhor do que você. Compreende a diferença? Trabalho como eu carrego esse histórico na minha família. O processo de iluminação, que é trazer clareza para aquilo que precisa ser melhorado, começa a partir do momento que a gente define por onde a gente vai começar. E aí a gente começa para esse João estagnado na área financeira, aí a gente vai, olha, e dinheiro vai mexer em profissional provavelmente, né? Porque aí a pessoa vai dizer assim, mas você está no trabalho, né? Olha um questionamento que eu faria para o João. Qual é a sua relação com o seu trabalho? Por necessidade ou por oportunidade? Você quer estar nesse trabalho? Se você não tivesse problema com dinheiro, este trabalho é o que você gostaria de continuar fazendo? E se a resposta dele for não, então precisamos rever. Porque tem uma coisa que eu acredito, gente, é uma questão de merecimento. Eu mereço ter as melhores experiências da minha vida. Eu mereço ser muito amado. Eu me nego a estar num relacionamento onde eu não seja muito amado. E o que significa isso? Que eu vou me esforçar constantemente a melhorar a pessoa que está junto comigo para a gente estar cada vez mais. Sabe? Não mereço ser amado, a hora a pessoa precisa me devocionar, né? Não. Mas sabe aquela pessoa que você tem, putz, é meu parceiro, minha parceira, eu sei que vou estar lá. É isso, ser muito amado. Eu mereço, no meu trabalho, ser muito bem reconhecido, muito bem remunerado e enxergar muitas oportunidades no meu trabalho. Eu mereço aquilo. Eu não me relaciono mais com o trabalho e não falo para as pessoas profissionalmente falando, né? Para mim, por exemplo, 3 pilares, já que, né, estávamos falando do exemplo do João, você precisa ser bem reconhecido. Para mim, reconhecimento é um sinal do universo que você está indo no caminho certo. O reconhecimento é importante. Segundo, ser bem remunerado. Dinheiro é uma questão energética, né? Então, você é um ganha-ganha. Você está sendo reconhecido através do dinheiro pela entrega que você está dando. Você precisa deixar isso muito claro. E o terceiro, tem que ter oportunidades. Você precisa ver como isto aqui, a relação com o meu trabalho, é uma plataforma de crescimento. Qual é o propósito deste trabalho? Está te levando para onde? Né? Então, a gente começa a trabalhar isso. Então, sabe quando a gente fala prosperidade e abundância, que as pessoas normalmente acreditam primeiro que é uma questão espiritualizada, né? Longe, como se fosse, sabe, balelas, né? Próspero ou abundante, isso é merecimento do que existe de melhor. E o que é melhor? Aí cada um tem o seu conceito de melhor, né? Então, essa clareza do que é melhor para você no relacionamento, você merece aquilo que você considera que é melhor para você, total. Aquilo que você considera que é melhor profissionalmente, você merece aquilo. Então, mas a primeira coisa, você precisa reconhecer aquilo que é importante. E esse processo de de onde o João, no exemplo, né? Onde ele está e onde ele quer chegar, lembra a distância? Vai depender de quem? Dele, porque ninguém vai salvar. Quando um processo de conhecimento, eu gosto mais mais do que terapeuta, né? Eu me vejo cada vez mais nos meus papéis, né, profissionais, na vida como um facilitador. Facilitar é mostrar à pessoa a importância dela buscar tal coisa e eu incentivá-la a fazer esse movimento e não que ela fique numa relação de dependência, sabe? Eu preciso que o outro me diga o que fazer, não. Você está criando uma relação de dependência. Você precisa descobrir que quem se salva é você que vai descobrir, você vai correr atrás, você vai perguntar, você vai pedir ajuda, mas é com você.
O meu papel nesse primeiro momento é ajudar você a saber exatamente o que vai fazer a diferença agora. Quando você assumir esse poder, e isso traz poder, gente. Quando você chega, meu Deus, agora eu consigo, era isso mesmo? É isso mesmo. Aí você ganha um poder, sabe? De dizer assim, nossa, mas é isso mesmo, eu não dependo mais da aprovação do outro para eu fazer, não depende mais. Aí você vai, poxa, aquele meu medo de, sei lá, e falar com fulano do meu negócio, isso mesmo, você pode ir sozinho. Ou você pode criar uma rede, compreende? De se tornar, de esperar que alguém faça por você e você fazer. Então, quando você descobre isso, traz poder para você. Aí você, sabe, se sente dona ou dono do mundo, né? Isso é coragem. Quando a gente vai naquelas definições de coragem. Coragem é ir mesmo com medo, né? Só que o medo antes te paralisava. Hoje o medo é apenas um sinal, ele é importante, ele está dando um alerta, é um sinal amarelo, né? Então o medo, ele carrega, a gente não tira os nossos medos, a gente ressignifica o nosso medo, né? Um dos meus medos, pessoalmente falando, né, é ser deixado, que tem a ver com o meu sabotador prestativo, né? Qual é o medo mais profundo do prestativo? Ser abandonado, né? Então, uma pessoa desenvolve um comportamento de prestativo porque na sua essência tem medo de ser abandonado, porque eu fui abandonado, né? Pelo meu pai, em certos momentos que hoje, como diz, a minha mãe não esteve presente porque ela precisou fazer, mas eu estava abandonado. Então, tudo aquilo, o Sebastião de Timóteo está lá, está se dando a mais por todos, porque o medo, na essência, era ser abandonado. Hoje, esse medo não me paralisa mais. Hoje eu consigo dizer não, né? Porque eu não me sinto abandonado. O medo está lá, pode ser gatilhado por uma situação X e outra, mas hoje o meu nível de consciência para aquilo, se antes me paralisava, hoje não. Quando um prestativo, normalmente a gente sente quando inconsciente, né? A gente precisa da aprovação do resto. Hoje não preciso mais da aprovação do resto. Quem me aprova sou eu mesmo. Como eu disse, eu posso soar, e eu digo isso há muito tempo já, né? Às vezes até soar arrogante, cuido muito como colocar para não soar, né, dessa interpretação. No entanto, se eu não tiver clareza, se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Isso me fez lembrar, gente, vocês têm que assistir. Depois de assistir esse podcast, dá no Google e bota a Anitta. Ela diz assim, Anitta agradecendo a si mesma. Você vê a Anitta, né? Você pode gostar ou não gostar da música, mas ela tem 25 anos, meu Deus, a mulher é um avião, um foguete, como empreendedora, como pessoa, enfim. E ela tem, antes de ela ser número 1, virou meme, porque ela foi agradecer, né? Numa apresentação, e ela diz assim, todo mundo diz, gostaria de agradecer a Deus, né? Normalmente diz, gostaria de agradecer. E ela diz assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a mim mesma por não ter desistido. Cara, quando eu vi aquele vídeo dela falando, meu Deus, essa mulher merece tudo que ela tem. Primeiro agradeço a mim por não ter desistido. Ela vem de uma favela, mulher, funk, tudo era para não acontecer. E ela não desistiu. E tá lá, com todos os medos, todos os preconceitos, a mulher tá onde tá. Isso, a gente não precisa ser uma Anitta da vida, né? Em termos de chegar a coisas que a Anitta, ou buscar coisas que a Anitta busca, em termos, né? Mas olha a atitude de vida. Ela está se salvando, ela está buscando, ela está lidando com seus medos, ela está fazendo o melhor que ela pode nas condições que ela pode. Então, quando a gente quer fazer uma mudança em qualquer setor da nossa vida, a gente precisa dessa iluminação, que a iluminação pode trazer uma conotação espiritual, tudo, clareza. Quanto mais clareza a gente tem, mais possibilidades surgem e vai aparecer um monte de possibilidade. Daí você tem o poder de escolher qual delas você quer focar. Lembra o toque de Midas? Em qual delas você quer colocar a sua energia? E é nela, e aí vai ter dedicação, lidar com não, aí vai vir o processo que eu acredito cada vez mais, né? O autoconhecimento é o caminho. E aí fique despreocupado com a questão do tempo. Acredito que o tempo, novamente, né? Posso soar repetitivo e até às vezes gosto de ser repetitivo intencionalmente para que fique bem claro. Ele depende
das decisões, da clareza das decisões e do poder das ações. Então você pode transformar, ir de um momento A para um momento B em 1 mês, 6 meses, 1 ano, o tempo que for. Essa distância de tempo, ela vai depender desses 2 fatores. E você pode ter 50, 60, 70, pode ter 20, 30. A idade é o que menos importa. Na verdade, não faz diferença nenhuma. Na prática, não faz diferença nenhuma. Se você está com 40, 50, 60 e se encontra nesse, e o nosso meio, né, ele condena praticamente as pessoas, né, não pode recomeçar, provavelmente naquele formato quadrado que a gente estava, você não se encaixe mais. Às vezes a gente precisa fazer o nosso molde, né? Então, eu trabalho CLT ou eu negócio, o que eu faço? Não sei, vamos descobrir juntos, né? O que você precisa fazer? Gente, isso que estamos na época das possibilidades, sabe? Se não há um grupo no qual eu me encaixo, eu crio o meu grupo, sabe? Eu vou fazer, eu vou lidar com aquilo, eu vou buscar pessoas que acreditem em mim. Sabe, eu acho maravilhoso aquilo, sabe? Acho que acredito, né? Eu falo acho, mas não acho não. Eu acredito fortemente que nós estamos numa era de transição em todos os sentidos, né? Na era da consciência, né? O momento da gente se desprender de todas aquelas cargas históricos, sabe? E de se reinventar, e nós podemos falar abertamente disso, né? Então, eu vejo muito movimento, principalmente hoje, as gerações que mais estão sofrendo, se sentem sozinhas, a partir dos 35 anos. Nossa, eu diria que dos 35 aos 60 anos é a faixa etária que mais hoje está sofrendo com estagnação, que mais hoje está sofrendo com esses medos criados, né? Porque eles foram educados com aquela visão antiga, né? De, olha, você precisa se aposentar no seu trabalho. Meu Deus, quem é você? Qual é o sucesso para você com 50, 60 anos? Né? Porque veja os seus colegas, não é assim que acontece? E daí você acha que a realidade é essa. Então, pessoalmente, né? Nessa minha transformação como um todo, né? Nos últimos anos, é ajudar essas pessoas, né? A levá-las para o próximo nível, tirá-las desses ambientes, tirá-las dessa nuvem do estresse, da pressão, das dores, e as pessoas não estão sozinhas, sabe? É isso que eu mais vejo como transformacional na vida de alguém. Quando alguém sente e sabe que ela não está sozinha, meu Deus, é colocar gasolina no foguete de alguém. Sabe, você chegar a alguém que está emocionalmente abalado, você dizer, eu tô junto com você, eu vou te ajudar, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Meu Deus, você coloca gasolina. A transformação dessa pessoa é diretamente proporcional, sabe? Muito diferente quando a pessoa está sozinha, né? Que daí ela fica imersa nos seus medos, né? Eu acho que o que falta ali é exatamente isso. Quando ela se sente sozinha, ela tá sem chão, sem teto, não tem onde se agarrar, não tem nada, né? Pô, tô aqui no espaço, no vazio, não sei pra onde vou, não sei o que eu faço, com um monte de incógnita na cabeça. E isso pode ser um perigo, né? Se daí ela não consegue dar esse passo para trás, né? Por isso que é importante ter uma base de apoio, né? Ter uma rede que apoia, ter gente que acredita em você, você manter perto as pessoas que acreditam em você e que querem teu bem, e muitas vezes se afastar, né, de quem não quer, né? A gente, eu vejo que meus pais, eles comentavam muito com a gente que a roda de amigos, o grupo de amizade, ele muda bastante depois que você entra na faculdade. E eu acho que na época deles isso era mais verdade, porque ao mesmo tempo que você estava na faculdade, você estava ingressando no mercado de trabalho também, meio que junto, né? E isso, no meu grupo de amigos, a gente é amigo, nossa, há muitos anos, né? E agora que eu tô começando a perder um pouco de contato com eles, mas não por questão disso, é meio por questão de estilo de vida, né? Mudou assim um pouquinho os estilos, e aí a gente acaba se relacionando com quem tem mais aquele estilo de vida parecido com você. E o que eu acho legal de trazer nisso, né, o círculo de amizade que você vive e tal, é você tentar se rodear por pessoas que têm o estilo de vida que você gostaria de ter ou que você admira, né? Porque, de certa forma, você começa
aprender com elas, né? Aprender o que acontece, porque na conversa do dia a dia, nos exemplos, bom, a gente aprende muito por exemplo, né? Então, acho que você se rodear de exemplos bons é um excelente caminho de você começar a fazer isso, até por isso que você comentou, né? Ah, sai de casa, não deu muito certo, o trabalho 100% home office, né, virou meio híbrido, vem um pouco para cá, porque é que você se rodeia de pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem também, né? Elas também querem, almejam algo mais, prosperar, tornar suas vidas melhores, serem mais bem-sucedidas, acho que em todos os sentidos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E eu acho que você ter esse ambiente, essa roda de amparo, enfim, muito clara para você, nas horas de dificuldades vai ser muito mais fácil para você conseguir sair, né? Ir lá, trocar uma ideia, conversar, pegar umas dicas, né? A gente, quantas vezes já pegamos dica com gente mais velha, eu peço pro Gustavo, não, aí ele fala, cara, não sabe. Te chamou de velho, hein, Gustavo? Não, cara, gente mais velha, já, meu Deus, tapa, ficou tão nervoso. Não foi isso que eu quis dizer. Não me chame de velho, me chame de sábio. O Gustavo tem uma cabeça e o espírito de uma pessoa muito jovem, mas com todo o conhecimento que ele tem, né? Mas às vezes falta pra gente, né? Às vezes falta pra gente e ele fala, não sei, vamos perguntar lá pros nossos conselheiros, os nossos mentores. E sempre acaba que a gente acaba buscando a resposta em outro lugar. E isso é outra coisa que você comentou que eu acho legal para quem está fazendo. Eu até estou fazendo uma alta reflexão dentro disso, mas é uma coisa que você comentou pra gente em outro momento, falando que a resposta ela tá aí, tá no mundo, né? E se você está procurando ela, se você precisa dela, só basta você querer sair e encontrar ela que ela vai te encontrar. Às vezes ela não precisa vir diretamente de você, ela vai chegar até você para você passar para onde ela tem que ser passada. E eu acho que isso é o famoso TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Eu acho que é aí que a gente que começa a engrenar, né, pessoal? Então, assim, não adianta, de novo, eu acho que o ponto principal não adianta você estar estagnado ali, né, pensando no que você vai fazer, como vai fazer, o que fazer, e deixar os teus medos te travarem de tudo isso e você não dedicar sua energia para aquela mudança acontecer, ao invés de fato limpar toda essa névoa que está na frente e falar, não, beleza, eu vou dedicar minha energia para andar em direção a isso aqui e vou ver o quanto mais clareia conforme eu vou andando, né? Então, acho que isso é algo que fica para todo mundo e que não necessariamente para fazer essa caminhada você precisa parar outra, né? Elas podem continuar talvez ali simultaneamente, em paralelo, uma até complementar da outra, né? Porque ou você vem os menos 5, né? Ou vai trazer as contas para pagar junto, ou você já vai ter um bom caminho de aprendizagem, já que já teve muita experiência, que pode usufruir nessa caminhada, né? Acho bem bacana. Pessoal. É isso, galera. Vocês gostaram aí, assunto, meu Deus, se botar o microfone, a gente conversa. Mas é importante, acho que nesse finalzinho, a gente pode convidar. Sabe a questão do reconhecimento? É importante, é um sinal que você dá ao universo. Então, se você nos consegue, né, colocar aqui se isso de fato fez a diferença para você, escreve nos comentários, né? Curta lá. Curtir tem um efeito, né, pra gente. Inscreva-se vocês no canal. Estão no sinal certo, né? Estão no caminho certo. Se inscrever no canal. E tem um ponto que eu gostaria muito, eu acredito, acompanho no dia a dia, muitas pessoas que uma fala como essa, uma abertura como essa, né, vulnerável, né, que é o nosso objetivo das falas, né, não é uma aula, uma teoria, mas nós, né, nesse processo de transformação e como essas histórias, essas abordagens podem fazer a diferença para você. Tem muita gente que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui e ela não vai chegar a não ser que você compartilhe. Então, veja como você pode ajudar na vida de alguém compartilhando esse conteúdo, né? Então, se você puder nos ajudar a continuar espalhando essa mensagem, ajudar cada vez mais pessoas. Sabe aquela frase que diz, gente feliz e bem resolvida, não incomoda ninguém? Então vamos fazer todo mundo leves, sabe? Vamos nos ajudar,
né, a gente ser cada vez melhores, porque gente boa não incomoda ninguém, muito pelo contrário, ela te estimula, ela fica te estimulando. E se der certo? Sabe, uma pessoa bem resolvida, ela encontra uma solução para cada problema. Então, nos ajude. Eu vou falar mais, né? Pô, a gente compartilha tanta notícia aí de morte, latricínios, sei lá, tudo que é tipo de coisa ruim, política e tal. E, cara, você agora recebe um conteúdo... Esse que não tem nada de coisa ruim, a gente só tá falando coisa aqui que é pro bem, que é pra ajudar, que é pra prosperidade, você buscar a vida que você sonha, a gente de fato viver essa única vida que a gente tem da melhor forma e plenitude possível dela. Então, poxa, se você não compartilhar esse conteúdo é até um pecado, né? Dá até dó, assim, ó. Sabe aquelas correntes do Orkut? 7 anos de má sorte. Exatamente. Vamos compartilhar o conteúdo. Eu já compartilhei vídeo com os amigos meus que tinha acabado o relacionamento, era vídeo sobre relacionamento. Já compartilhei, gente. Compartilha aí o nosso também. É bom demais. Um abraço, gente. Valeu, gente. Fique bem. Tchau, tchau. Valeu, abraço.